Olá, tudo bem? Nessa aula vamos estudar derivadas parciais, valores máximos e mínimo, parte 1. Vamos ver o que é valor máximo absoluto, valor mínimo absoluto, valor máximo local e valor mínimo local. Então vamos nessa? Bem, vamos considerar a seguinte função: f de xy igual a x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado mais 2. A pergunta é: qual o valor de x e y que dão o menor valor para essa função? Bem, aqui nós, por exemplo, o menor valor de x que torna esse primeiro valor aqui zero, né? Porque aqui está elevado ao quadrado, seria o x igual a 1. E aqui o segundo parênteses zero seria o y igual a 2. Então, quando o x é 1 e o y é 2, essa função tem um menor valor, tá bom? Então, olha aqui, vamos, só para ficar mais claro, vamos fazer o gráfico dessa função, ok? Então vamos lá. O gráfico dessa função é um paraboloide elíptico. Então vamos colocar o par ordenado ponto x1, quando o x é 1 e o y é 2. Vamos ver o z, o f de xy. O f de xy vale 2, tá? Então esse valor aqui, ó, essa medida aqui é 2, tá bom? Então o que acontece com essa função? Ela atinge o mínimo absoluto quando o x é 1 e o y é 2. E agora, qual que seria o valor desse mínimo absoluto? O valor desse mínimo absoluto seria 2, né? Então, valor mínimo absoluto igual a 2. Ok? Bem, agora eu considero a seguinte função: f de xy igual a menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais 3. Observe que tanto faz sendo x positivo ou x negativo, essas parcelas sempre vão ficar negativas, né? Porque você vai levar ao quadrado e depois vai permanecer o menos. Então, o maior valor que essa função assume é em qual o valor de xy que provoca o maior valor da função. Né? Para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte: vou desenhar o gráfico dessa função para você, tá? Observe que nós temos aqui um paraboloide também, um paraboloide elíptico. E quando o x é 0, o y é 0, aqui no gráfico está dando para você ver que o maior valor da função é 3. Então a gente pode falar que essa função assume um máximo absoluto no ponto xy igual a 0, 0. E a pergunta: qual o valor máximo absoluto? É o valor do z ou do f de xy. Então o valor máximo absoluto é quanto? É 3. Beleza? Então, vamos supor que f de xy seja menor ou igual a f de x0, y0 para todo xy no domínio da função. Então, a gente diz que a função assume um máximo absoluto nesse ponto x0, y0. Agora, se f de xy for maior ou igual a f de x0, y0, nós dizemos que a função assume um mínimo absoluto no ponto x0 e y0. No primeiro caso, f de x0 e y0 é chamado valor máximo absoluto, e no segundo, valor mínimo absoluto. Então vamos supor que você tem uma placa retangular, aqui de 0 até 4, e aqui de 0 até 3, né?
Então a temperatura máxima está aqui, ó. Vamos supor que é 100 graus. E a mínima está aqui, vamos supor 60. 100 valor máximo absoluto, 60 valor mínimo absoluto, que nós também vamos chamar de extremos, ok? Então vamos à definição formal. Uma função de duas variáveis tem um valor máximo absoluto em x0 e y0 se f de xy menor ou igual a f de x0 e y0 para todo xy pertencente ao domínio da função. O número f de x0 e y0 é chamado de valor máximo absoluto. Se f de xy maior ou igual a f de x0 e y0 para todo xy no domínio da função, então f tem um valor mínimo absoluto em x0 e y0. O número f de x0 e y0 é chamado valor mínimo absoluto. O valor máximo absoluto e o valor mínimo absoluto são chamados extremos da função f. Bem, observe uma função cujo gráfico está mostrado aí abaixo. Bem, essa função, se você observar ela tem vários picos, né? Digamos assim. E um desses picos está debaixo desse ponto aqui, ó. Tá? Então, vamos chamar esse ponto aqui de x0, y0. No gráfico aí, esse ponto tem coordenadas 1,57, é o x, né? E o y é 0. Ele está no plano XY. Tá? Aí, se você pegar uma região próxima a esse ponto, né, pode ser uma circunferência, alguma coisa assim, você tem que o f de x0, y0, tá, é maior ou igual a f de xy para um xy dentro dessa região aqui, ó. Então, nós falamos, nesse caso, né, que esse valor aqui, ó, dá 1,17, tá? Esse valor aqui dessa altura, o f de x0. Então, nós falamos que, nesse caso, esse f de x0 e y0 é um valor máximo local. Tá? Então, vamos ao conceito de mínimo local. Então, considere essa função aqui, cujo gráfico está mostrado aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar um ponto B aqui do plano XY, coordenadas 1,570. No sistema tridimensional é 1,5700. Vamos ver o z dessa função, o f de xy, né? Então, o f de xy vai dar 0,83. Tá? Então, numa região próxima aqui ao ponto B, o menor valor da função vale 0,83. Então, a gente vai chamar esse ponto 1,570, tá, de ponto de mínimo local. Observe que ela tem outros mínimos locais aqui, ó, no gráfico, tá? Ok? Vamos à definição de valor máximo local e valor mínimo local. Uma função de duas variáveis tem valor máximo local em x0 e y0 se f de xy menor ou igual a f de x0 e y0 quando xy está próximo de x0 e y0. O número f de x0 é chamado de valor máximo local. Se f de xy maior ou igual a f de x0 e y0 quando xy está próximo de x0 e y0, então f tem um mínimo local em x0 e y0. E f de x0 e y0 é o valor mínimo local. Espero que você tenha gostado. Te espero na próxima. Até mais!